Já dizia o ditado, antes tarde do que mais tarde ainda. Brincadeiras à parte, 31 de maio, estamos aqui aos 45 do segundo tempo para trazer o vinho gaúcho do mês. Maio não foi um mês dos mais fáceis, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, então só foi possível trazer esse vídeo hoje mesmo, no último dia, mas ainda tá valendo, certo? E o vinho escolhido para esse mês foi o Pinot Noir da Vinhedos Capuani. É o primeiro mês e a gente vai estrear já com esse vinho aqui. Então pega a sua taça e bora pro vídeo. Oi, eu sou Fernanda Bueno e você está na Escola do Vinho. E nós vamos começar essa série de vinho gaúcho do mês com o Pinot Noir da Vinhedos Capuani. Vou falar um pouco sobre o produtor. Esse produtor fica ali em Monte Belo do Sul, você pega ali a estrada do Vale dos Vinhedos, vai, já lá no final, na outra montanha de Monte Belo do Sul, você vai encontrar a Vinhedos Capuani. Diferente de muitas vinícolas ali da região, você não tem uma visitação à vinícola. O que seria uma visitação? Aquele tour que eles costumam fazer. Você vai, conhece ali onde ficam as uvas, onde as uvas estão plantadas, depois você entra no processo produtivo da vinícola, vê os tanques, eles vão te explicando sobre o processo, sobre como tudo isso funciona. E o que acontece, assim, bem na real? Quando você vai em um, meio que você vai em todas, né? Porque não muda muito. Vai mudar a paisagem, vai mudar certos cuidados que o produtor tem ou não, equipamentos mais modernos ou mais tradicionais, mas é basicamente a mesma coisa, porque não tem muito mistério, não tem muito segredo. Você vai ter que colher a uva, esmagar a uva, fermentar a uva e amadurecer, fazer a clarificação, enfim, fazer todos esses processos. Então, os equipamentos são muito similares. Quando você vai em uma, meio que você vai em todas. E o que é legal da gente ir nas vinícolas, né? É você poder degustar diversos vinhos, pagando ali uma determinada taxa para você experimentar muitas variedades de vinhos. Na Vinhedos Capuani, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal 1 que eu fiz uma visitação lá. Você clica aqui para você conferir depois. Como é que funcionava? Não sei como é que tá hoje, em 2024, mas acredito que não mudou muito não. Você pode conferir no site do produtor, o link tá na descrição e aqui no comentário fixado. Você vai lá, paga uma taxa e eles te mostram um catálogo e você pode escolher 4 ou 5 vinhos, não me lembro agora de cabeça, daquela seleção ali para você degustar. O que é legal nisso? Você pode escolher o que você quer experimentar, né? Se determinada uva você não gosta, você não curte muito, você pode passar, porque nas outras visitações de vinícolas, como que acontece? Eles têm ali um catálogo pré-determinado daqueles vinhos que eles vão servir naquela visitação. Na Capuani não, você escolhe a seleção que você quer degustar e eu achei isso muito legal. E se você quiser degustar algum a mais, você paga ali uma taxinha a mais e pode experimentar outros também. Então, eu acho que é uma degustação que super vale a pena. E aproveitando que eu tô falando aqui sobre degustação, visitação e tudo, eu quero fazer um parênteses aqui. Como é que tá hoje a situação do Rio Grande do Sul, né? As chuvas alagaram, ainda tem muito lugar alagado, não vai ser um trabalho fácil e nem rápido, vai demorar. Tem lugares que a chuva nem abaixou ainda e já choveu de novo e já choveu de novo. Hoje mesmo, no dia que eu tô gravando o vídeo, já choveu de novo durante a noite. Então, vai ser um processo demorado, não vai ser uma recuperação fácil, então por isso não deixe de ajudar. E qual é uma forma que você tem de ajudar? O enoturismo. O enoturismo é uma fonte importante de renda para essas vinícolas aqui de Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias, aqui da Serra, né, que são lugares que estão mais fáceis de você chegar. Sim, tiveram perdas de vinhedos, tivemos alagamento em algumas vinícolas, mas tem muitas vinícolas que estão funcionando normalmente na medida do possível. E como é que você consegue fazer para chegar? Então, se você tem viagem marcada e tal, se você estiver vindo por Caxias do Sul, o aeroporto de Caxias do Sul continua operando normalmente, ou seja, se está chovendo, muito nublado, não tem voo, é sempre assim. Nunca foi diferente. Sempre funcionou dessa maneira, tá? Não mudou a forma que o aeroporto de Caxias do Sul está funcionando. Sempre foi assim. É claro que, como é um aeroporto pequeno, mas é um dos poucos que estão operando, está chamando mais atenção com relação a isso. E é bem, na verdade, que Caxias e Bento, você não vai pegar bloqueios na estrada. Você consegue ir tranquilamente de Caxias a Bento, se hospedar lá e fazer os passeios ali no vale, nas principais vinícolas. É claro, ligue antes, se informe antes, verifique como está a situação, se a vinícola está atendendo ou não, mas dá sim para você se deslocar até lá. E também começaram a sair voos de canoas, né? Sair e chegar em voos
de ir para Canoas. E Canoas Bento tá um pouquinho mais complicado de chegar, mas também dá. Se você estiver vindo ou quiser vir, procure vir por Caxias, que o caminho tá mais fácil. E por que eu tô falando isso? Por que eu fiz esse parênteses aqui? Porque o enoturismo é uma fonte de renda importante da região e a gente está chegando aí em junho, julho, mês de férias, mês de inverno, a gente tem uma alta aqui e a situação tá muito complicada, muita gente cancelando ou não vindo, com medo e tudo. E as vinícolas estão precisando que as pessoas venham, que as pessoas comprem os seus vinhos, então eu tô aproveitando esse momento aqui, abrir esse parênteses para falar, se você estiver querendo vir ou você estiver vindo, se o teu voo for de Caxias a Bento, você consegue chegar tranquilamente, tá bom? Voltando ao assunto principal. Eu escolhi a Pinot Noir pra gente começar essa série do vinho gaúcho do mês. Por quê? Porque é uma uva muito apreciada, é uma das uvas mais valorizadas do mundo e ao mesmo tempo é uma uva muito difícil, é uma uva difícil de cultivar, é uma uva extremamente sensível, é uma uva mais cara por conta desses cuidados que ela exige e não é todo mundo que consegue fazer ela do jeito adequado, fazer um vinho a partir dela do jeito adequado. Então eu escolhi pra gente começar logo com o mais difícil mesmo. E com chave de ouro. A região referência dos vinhos de Pinot Noir é a Borgonha, na França. E o que significa o nome Pinot Noir, né? Você pode observar aqui a foto que essa uva ela tem esse formato aí de pinho, né? Como se fosse uma pinha, assim. E ela tem as bagas super grudadinhas uma nas outras. E o nome dele é esse, né? Pinot vem de pinho e Noir de escuro, de preto, né? Uma uva tinta, uma coloração tinta que ela tem. E é justamente por conta desse formatinho dela que ela é terrível de cultivar. E também porque a casca dela é um pouquinho mais fina, ela é muito mais sensível, ela é muito mais delicada. E aí, se você tem muita umidade entre esses cachinhos, pode mofar a uva, enfim, é o pesadelo do viticultor. Ela é tão valorizada quanto ela é tão difícil de cultivar. Ainda falando do Velho Mundo, na Itália ela é conhecida como Pinot Nero e na Alemanha, que também é um outro país importante na produção de vinhos elaborados a partir de Pinot Noir, ela é conhecida como Spätburgunder, ou alemão tá em dia, hein? Já no Novo Mundo, quem que a gente tem aí que elabora Pinot Noirs de referência? Estados Unidos, Nova Zelândia e aqui na América do Sul, o Chile. Já aqui no Brasil, a gente cultiva a Pinot Noir, mas mais para utilização nos nossos espumantes, principalmente aqui da Serra Gaúcha. Ela é uma uva importantíssima na elaboração dos espumantes, assim como ela é em Champagne, também na França. E quando você usa a Pinot Noir para espumante, você colhe ela em outro ponto de maturação, né? Diferente de quando você colhe para fazer um vinho tinto, que você precisa que ela amadureça mais na videira. E quanto mais tempo a uva está na videira, mais risco você está correndo ali de acontecer algum fungo, de acontecer alguma chuva de granizo e você perder. Então, quanto mais tempo na videira, mais risco você tem. E então ela é uma uva muito difícil de se trabalhar, de se cultivar, ainda mais aqui na região da Serra que chove demais. São poucos produtores que conseguem fazer um Pinot Noir. E por conta de tudo isso que eu te falei, você já deve ter imaginado que um vinho de Pinot Noir não é barato. E ele não é barato, não tem como ele custar barato, porque a uva é cara, por conta de todo esse cuidado que ela precisa para você conseguir produzir uma uva de qualidade. Não é todo mundo que se arrisca a produzir, principalmente para os vinhos tintos. Então, se você encontra um vinho de Pinot Noir muito barato, com um preço muito discrepante dos demais, desconfie, tá? Desconfie, porque realmente é muito difícil você encontrar um vinho de Pinot Noir muito barato. Você vai partir ali dos R$100. Você vai partir dos R$100. Isso hoje, 2024, esse ano aí, né? E uma das coisas que pode acontecer aí com um Pinot Noir muito barato, uma das coisas só para ilustrar. Aqui no Brasil, a nossa legislação determina que para você dar o nome de uma uva para um vinho, ou seja, para ele ser um varietal, você tem que ter no mínimo 75% daquela uva. Ou seja, se está escrito Pinot Noir no rótulo, no mínimo 75% tem que ser de Pinot Noir. E os outros 25%? Aí é que tá. Você pode usar uma uva um pouco mais barata. E aí você pode baratear o custo desse produto, consequentemente baratear o preço final para o consumidor. Ele não vai ser 100% Pinot Noir, vai ter uma mistura ali de 25%, vai ter predominância. Só que como a Pinot é uma uva muito delicada, quando você coloca 25% de uma outra uva, não é tão imperceptível assim, né? Então, tem que cuidar com isso.
tá? Fica de olho no preço do Pinot Noir. Preço é determinante aqui nesse caso. Muita gente, porque preço, não pode ficar falando de preço. Não, eu discordo totalmente. Um fator determinante pro vinho é o preço, sim. A gente tem que parar com essa história de que, e preço tal. Preço é importante. O que a gente espera de um vinho de Pinot Noir? A gente espera de um vinho de Pinot Noir um corpo leve, uma coloração mais translúcida, talvez um corpo leve a médio, dependendo aí se teve passagem por madeira ou não. A gente espera uma acidez mais elevada para um vinho tinto e os taninos quase inexistentes. Inexistentes é impossível, mas é muito sutil. Uma presença de taninos extremamente sutil. O Pinot Noir não vai ser um vinho que vai amarrar a boca se for um Pinot Noir, 100% Pinot Noir, tá? Você bota 25% de Cabernet Sauvignon, já muda a história. Bom, tô cheio de parênteses aqui, né? Então, é um vinho extremamente sutil, é um vinho extremamente delicado, é um vinho extremamente sensual, digamos assim. Por isso que é um vinho que tem uma legião de apreciadores, de amantes, é um vinho extremamente valorizado, as pessoas adoram, porque ele tem uma sutileza, uma delicadeza, são vinhos sublimes. Um conselho que eu te dou é que quando você for consumir um vinho de Pinot Noir, que você deixe ele aberto na taça ou num decanter, uns 30 minutos antes de tomar, que é para ele desenvolver esses aromas mais sutis que eles costumam ter. Por isso que o meu já está colocado na taça. Coloquei antes de gravar, enquanto eu me arrumava para gravar, justamente para ele ir desenvolvendo mais esses aromas, para a gente perceber mais essa sutileza. Poxa, se você ainda não deixou o like no vídeo, tá na hora, né? Já clica aqui, já clica aqui no gostei, que aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que ele tá ensinando coisas importantes e começa a distribuir ele para mais pessoas e você ajuda e apoia o trabalho que eu faço aqui. E se você quer apoiar mais ativamente, você pode deixar aqui um superchat ou se tornar membro do canal. Agora sim, depois de toda essa apresentação, toda essa contextualização que eu precisava fazer, por que eu escolhi esse Pinot Noir? Porque é um Pinot Noir brasileiro que eu gosto muito, tá? Ótimo. Ótima justificativa, né, Fernanda? Sim, é ótimo. É um Pinot Noir muito bem elaborado. E a gente vai ver na taça. Vamos lá. Vou apresentar aqui a garrafa. Ela tá o rótulo tá meio descascado, porque essa garrafa é mais bojudinha. Aí na hora de botar na minha adega, foi raspando no metal, tá? Mas veio direitinho. Então a gente tem aqui um Pinot Noir, safra 2020, do Vale dos Vinhedos. Vinhedos Capuani é o produtor. A gente tem aqui uma graduação alcoólica. Olha, espero que dê pra ver. Dá. Aqui a gente tem uma graduação alcoólica de 13% por volume. Ele tá bem no intermediário ali. Geralmente o Pinot Noir vai ter de 12 a 14. Ele tá bem no meio, né? Como eu disse, o meu já está aqui na taça. Você pode perceber essa coloração translúcida que eu falei. Eu tô com uma taça de um produtor, de um outro produtor, porque é a única que eu tenho mais apropriada para o Pinot Noir. Por quê? Pra gente conseguir apreciar essa delicadeza de aromas, o recomendado é que você use essa taça um pouco mais bojuda aqui embaixo, mais estreita, a taça Borgonha, né? E a única que eu tenho é de um produtor, não tenho ela limpa. Inclusive, eu tô precisando de taça Borgonha, né? Que me pensa que eu não tenho milhares de taças aqui. Mas a Borgonha não tem, olha que vergonha. No nariz, esse vinho apresenta uma elegância de aromas muito agradável. A gente parece que tá caminhando num bosque, tem cheiro de bosque esse vinho, tem cheiro daquelas frutinhas vermelhas, cereja, framboesa. Eu acho muito legal, uma vez eu vi um comentário no Instagram, um degustador colocou uma nota de degustação, falando que sentia cheiro de groselha, cassis e tal, e alguém comentou, quem é que no Brasil conhece essas coisas? Eu achei extremamente inteligente esse comentário. Realmente é muito difícil, são frutas que a gente não está acostumado no Brasil a experimentar, a comprar, nem a produzir, né? Então, realmente, quem dá essas notas, geralmente, são pessoas que ou já viajaram ou muitas delas vêm de produtores que estão acostumados com essas frutas. Então, é legal que a gente desenvolva a nossa própria paleta olfativa também, né? Só pode detectar esse tipo de aroma quem já sentiu esse tipo de aroma mesmo alguma vez. Então, tem framboesa, tem cereja, a gente tem bastante fruta aqui no nariz. Tem um toquinho de cogumelo, assim, bem violeta, tem notas muito delicadas. Vamos sentir em boca agora. Em boca, é um vinho leve, é um vinho delicado, a mesma delicadeza de aromas que a gente sente no nariz, a gente sente em boca. A gente tem uma acidez aqui super presente, né? Salivando a boca, super presente, te instiga a beber o próximo gole. Os taninos super macios, super sedosos, super delicados. É um vinho
extremamente delicado. Preserva a fruta, preserva as características da região, com essa acidez já um pouco mais acentuada. É um vinho extremamente elegante, assim como a embalagem dele. E aí, agora eu vou entrar num ponto um pouco contraditório, né? A gente tem Pinot Noir feito sem madeira, como esse daqui, e existem Pinot Noirs que passam por madeira. Eu, pessoalmente, prefiro os Pinot Noirs sem madeira. Por quê? Porque eu acho uma uva extremamente delicada e é muito difícil você trabalhar com a madeira nela sem que a madeira se sobressaia. E não é todo mundo que sabe fazer assim. E aí você pega Pinot Noirs com um gosto só de madeira. Não tem mais fruta ali. E eu não gosto. Então, para não correr esse risco, ou eu vou em produtores que eu sei que sabem trabalhar bem o Pinot na madeira, ou eu prefiro sempre os sem madeira, tá? Isso aí é preferência. E você, como é que é? Você prefere Pinot Noir com madeira, sem madeira? Não é uma uva que você consome muito? Comenta aqui, me conta qual é o seu relacionamento com os vinhos de Pinot Noir. Comenta aqui. Outra coisa importante sobre o Pinot Noir. É um vinho que você vai precisar beber ele numa temperatura um pouco mais baixa do que os tintos aí que a gente tá acostumados, tá? Que na tela tá aparecendo a temperatura para você. Porque se você bebe ele um pouco acima disso, o álcool vai se sobressair a todos esses aromas e sabores delicados que esse vinho tem. Por isso o Pinot Noir é um vinho tinto que a gente bebe com a temperatura um pouco mais baixa. E aí, voltando a falar da madeira, os Pinot Noirs que passam por madeira, são bem trabalhados em madeira, eles vão apresentar um leve toque de fumaça e de baunilha ali que a madeira vai agregar. Mas não é todo mundo que sabe trabalhar com Pinot com madeira. Então, se você quer um vinho que preserve a fruta, vai no sem madeira. Se você não quer um pouco mais de especiaria, um pouco mais de complexidade, procure pelos que passam por madeira, mas vai num produtor de confiança ali para você não acabar levando um vinho de Pinot Noir com gosto de madeira. Essa acidez elevada do Pinot Noir faz com que seja um vinho que envelhece, que envelhece bem, amadurece não, envelhece porque depois de pronto, depois da garrafa. E aí, conforme ele vai se desenvolvendo, esse daqui é 2020, então já tem aí 4 anos da safra, né? 4 anos que a uva foi colhida, aí deve estar uns 2, 3 anos no mercado já esse vinho. De 5 a 10 anos ali é mais garantido, né? E só os muito excelentes, que aí podem aguentar até 20 anos. E aí, conforme ele vai envelhecendo, esse vinho vai desenvolvendo uns aromas mais terrosos, como de cor, um animal, né? Um cheiro mais animal, aromas mais animais e cogumelo. E aí, o que a gente tem também no Pinot, né? O Pinot Noir, ele é ótimo para você harmonizar, justamente por conta dessa acidez dele. Ele vai bem com muitos pratos. Pratos à base de molho de tomate, salmão, pato. Carne de pato é uma harmonização extremamente clássica, porque a acidez dele ajuda a contrabalancear a gordura do pato. E também é um vinho ótimo para meia estação, nas regiões mais frias, como aqui, né, onde eu moro. Então ele é ótimo para o outono, o começo da primavera, ótimo para quem mora em lugares mais quentes e gosta de vinho tinto, porque ele tem uma acidez agradável, não é aquele vinho que vai ser extremamente encorpado e pesado para se beber no calor. É um vinho legal também para se beber no verão. Tá, Fernanda, você me convenceu. Onde é que eu compro esse Pinot? Esse Pinot você pode comprar direto com o produtor, né? Aqui como eu disse, aqui na descrição e no comentário fixado estão os links para o site do produtor, e algumas outras lojas online de vinhos também vendem esse Pinot. Dificilmente você vai encontrar ele em supermercados, né? Ou você vai encontrar em lojas mais especializadas ou diretamente com o produtor mesmo. E se você quer aprender mais sobre os vinhos elaborados a partir da Pinot Noir, aqui eu dei só um resumão básico. Nesse outro vídeo eu te explico mais sobre ela. Clica aqui para você conferir. E para apoiar mais ativamente e ajudar o Rio Grande do Sul, que vai precisar de ajuda por bastante tempo, tudo que está acontecendo aqui não é uma coisa que vai ser resolvida em 2, 3 semanas. Vai demorar 1, 2 ou mais anos, não se sabe, as dimensões são muito grandes, o cenário é de guerra, então a ajuda vai precisar ser constante e por muito tempo. Eu tô fazendo uma rifa solidária, onde eu tô sorteando um vinho gaúcho e um pôster, igual esse desse quadro aqui, e para você participar, você pode clicar aqui, custa R$20 cada bilhete, então, se você quer ajudar mais ativamente, clica aqui, ou aqui também na descrição e no comentário fixado tá o link para a rifa. Todo o dinheiro arrecadado vai ser revertido para as famílias necessitadas, diretamente, sem intermediários. Então, esse foi o nosso vinho gaúcho do mês, Pinot Noir da Vinhedos Capuani. É um vinho elegante, é um vinho brasileiro muito bem feito, com uma uva difícil de se cultivar. E ele está aqui para mostrar que a gente consegue fazer vinhos difíceis de se fazer, muito bem feitos também, tá? Apesar de novos na produção de vinhos, a gente consegue, a gente é capaz e a gente pode.
Então, se você gostou do vídeo, lembra de deixar aqui o seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com as suas amigas que adoram os vinhos mais frutados, os vinhos feitos de Pinot Noir e querem saber um vinho saboroso, brasileiro, que eles precisam experimentar, elaborado a partir de Pinot Noir. Manda esse vídeo aí para ele, para ela, para seus amigos todos. Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sininho, marca ativar todas as notificações para você ser avisado ou avisada sempre que tiver um vídeo novo aqui. Até a próxima taça!